poder sem ter conhecimento, acaba se destruindo e destruindo quem está a seu. Um governo sem uma sabedoria, ele acaba destruindo o povo pela sua falta de sabedoria. Então é por isso que o apóstolo São Paulo, ele orienta a igreja dos gentios, como foi dito aqui, a não ir nos costumes judaicos, mas ir pelo conhecimento da graça que agora foi imposta através de Jesus Cristo. Por quê? Porque Paulo, quando ele instrui a igreja de Corinto, observa uma coisa, disse que não havia nesta época igreja tão espiritual como Corinto. Dentro desta igreja habitava, como Paulo relata, todos os dons envolvidos pela Bíblia Sagrada dentro deste tempo, e os irmãos eram espirituais, eram tão espirituais, que lá dentro havia todo o dom de interpretação, o dom de línguas estranhas, variedades, dom de conhecimento, ciência, cura e etc., conforme a Bíblia relata. Mas, porém, a igreja de Corinto esqueceu de um fator mais principal, que nós esquecemos no nosso dia a dia, que o dom não é primeiro é o fruto, depois vem o dom, porque o dom é uma ferramenta. Quando você agora entendeu para que foi lhe imposto um dom, que não é sobre o seu domínio, é para aquilo que lhe é útil dentro de um lugar. Então Deus escolheu você para fazer um trabalho que não é aquilo que você quer, mas é útil que você faça para que ele seja glorificado. Aqui você precisa entender. Para todo hoje, a gente podia ministrar um corporal de uma igreja, lidar com mentes humanas não é fácil, são mentes completamente diferentes, porém a matéria é a mesma. Para lidar com isso aqui, não é fácil, é muito difícil. Por quê? Porque nem todo mundo tem a mesma operação, mas quem está no Espírito vai entender que o Espírito tem que ser o mesmo, através do fruto do ato que ele pratica na igreja. Então a gente se perde aqui. Vou dar um exemplo para você. Eu vou ler um texto aqui, que só no ler já vai entender que aqui dentro tem gente rebelde. Quer ver? Peraí. Livro do profeta Jonas. Você tem Bíblia? Eu vou ler o capítulo 2, apenas 3 versículos. Amanhã vai ligar os irmãos. Eu quero ser breve na mensagem, mas que nós possamos entender. Se entendermos o motivo das Escrituras Sagradas, ela vai nos servir um bom tempo. Olha o que diz aqui. Jonas, capítulo 2, a partir do verso 1. Olha só. E orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da onde? Do abismo. Ou do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste. Quem lançou? Deus. No profundo, no coração do mar, e as correntes me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Para você entender uma coisa aqui, se formos pela leitura, quem lançou Jonas no mar? Foram os homens ou foi Deus? Observa que quando ele está dormindo, os homens falam: ei, dormente, por que dormes? O que vamos fazer? Ele fala: lançai vós a mim no mar. Quem lançou Jonas no mar? Os homens ou Deus? Quem? Se nós vamos observar, irmão, diante do que estamos vivendo neste caminho, em verdade, observar a nossa fé, a nossa confiança, as nossas atitudes e práticas dentro deste caminho. Vamos fazer uma reflexão e vamos entender se realmente nós estamos de fato aprendendo aquilo que convém e tendo firmeza naquilo que estamos aprendendo.
você vai passar por fora, porque é uma guerra dentro de nós mesmos, é uma luta dentro de nós mesmos, no nosso interior. Paulo disse que essa luta não cessa, ela é constante. Nós somos confrontados todos os dias contra o nosso próprio eu. Dentro de nós há um sentimento gerado pelo próprio Deus, que foi o povo que nos deu, dizendo que o Senhor é Deus, Ele quer nós para Ele. Mas ao mesmo tempo foi enxertado em nós por nosso próprio consentimento o pecado, dizendo não vale a pena. Não aceita desaforo, não aceita ser rebaixado, não aceita a humilhação. Não, você tem que ser uma pessoa que você não nasceu para ser humilhado. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que são humilhados e rejeitados por aquilo que dentro de nós clama por misericórdia. Palavras pesadas não são para qualquer um ouvir. Portanto que Jesus, ao se materializar na carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Era necessário saber o que nós passávamos aqui para entender por que o ser humano ia se perdendo. Deus levantava profeta, falava com os homens, e ao mesmo tempo os mesmos se perdiam. Então era necessário que alguém de cima entendesse o que estava acontecendo, por que eles não conseguiam vencer, mesmo com o Espírito vindo, destruindo, e depois voltavam para o céu. Então disse que Eliseu vou me propor a de materializar como ser humano, ser como eles para entender. Não vai ser fácil, porque eu sou Deus. Deixar o que eu sou para ser o que eu não sou é difícil. Muitas humilhações vão ter que passar. Disse que na carne ele venceu o pecado. Não foi no espírito, porque ele era Deus e homem. Tem gente que acha que vai vencer o pecado no espírito. Como é que é vencer o pecado? Vou te fazer uma pergunta. O que você entende como pecado? Já parou para analisar a palavra pecado? O que significa? Nós, como seres humanos irracionais, que não eram para ser assim, eram para sermos racionais, nós entendemos que pecado, na nossa época mais para trás, que foi uma igreja mais usada pelos costumes, se entrasse na igreja alguém com roupa diferente, nós entendíamos que era uma pombagira, nós entendíamos que era, nós aprendemos assim. Mas sabe o que a Bíblia fala sobre 7 coisas que Deus não se agrada e a 7ª diz que a sua alma abomina? Disse que isso é um pecado que Deus abomina. Olha o que é, isso aqui é a Bíblia. Disse que a coisa que mais que Deus tem ódio, vou dizer ódio, ele quer vomitar aquilo, é semear contenda entre pessoas. Isso independente do credo religioso, de crente, macumbeiro, seja do que for. Você precisa entender que este ser humano que está aí, foi Deus quem criou ele e permitiu ele respirar vida. Glória a Deus. Agora, se você não acha prazeroso o que ele pratica, ganhe ele como amigo primeiro. E ele adquirindo as
samaritanos. Não se davam bem com eles. Mas depois do poder, ele diz: aí então, vocês entrarão em Samaria. Agora a pergunta é: tu sabe o que significa a palavra poder? Que a Bíblia, em Atos capítulo 2, refere. O texto começa assim: estava juntado aproximadamente cerca de 120, dentro do templo, e de repente veio um vento impetuoso. Não está assim no texto? Agora, tu já procurou saber o que significa vento e impetuosidade? Porque a pessoa pega a letra e não entende o significado. Isso é que é o problema do nosso cristão hoje em dia. Nós não se pode querer saber o significado de Deus na sua palavra. Nós só quer saber a palavra, mas não o seu significado. Você sabe o que significa vento? Por que primeiro falou então virar do céu um vento e impetuoso, ele entrará com impacto? Sabe o que significa a palavra vento nas profecias? Guerra que virá contra você. Inimigos virão com impacto contra você. O vento dentro da palavra já se traduz, pode ler. Todos os textos que se referem a ventos se referem em guerras e em perseguições. E elas serão tão impactantes contra a igreja de Cristo que era necessário, era preciso, depois do vento, eles serem cheios do Espírito. Quem vem primeiro? O vento ou o Espírito? Quem? O vento. Aproximadamente a cerca de 120 estavam orando, e de repente um vento veemente e impetuoso encheu a casa. Depois disso, vou estender o texto porque a hora não vai dar, eu sei disso aqui. Você precisa entender o que é poder. O que Jesus estava se referindo? Que vocês só vão depois que vocês forem revestidos de poder. O que é revestido de poder? Falar em línguas estranhas? Não. O que é revestido de poder? Correr na igreja? O que é? Agora entenda uma coisa: os judeus não se davam com os samaritanos. Não se davam. Os costumes dos samaritanos eram diferentes dos judeus. Não se davam. E os judeus não se davam com os gentios, porque a graça de Cristo alcançou os gentios, mas a graça de Cristo foi rejeitada pela lei. Agora o que acontece? Você se dá bem na igreja com quem você quer, com quem você acha que tem que se dar bem. Isso não é a espiritualidade. Você está entendendo isso daqui? Depois você pode pular na sua casa lá, quando você tiver esse poder que hoje nós relata, que estamos cheios. Sabe onde você tem que ter essa presença, essa virtude, essa graça de poder? É quando alguém ao ponto de na tua cara e fala: tu é crente, mas tu tem língua de fogo na boca. Tu não retruca com a mesma voz, mas com a voz que do alto está em você. Porque a pessoa não entende, mas quem conduziu ela para te afrontar vai entender. Ela fala pelo Espírito que me conhece. Paulo falou: nós na carne não entendemos as guerras, mas no Espírito entendemos que não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra a potestade que influencia a criatura contra o outro. Há uma diferença. Não confunda profeta com pastor. Pastor é para ensinar, profeta é para trazer algo que é só Deus dá na hora. Uma igreja instruída não deixa qualquer um, porque sabe o tamanho da responsabilidade. E a Bíblia diz: ai dos pastores que deixam as ovelhas de qualquer
só tem graça quem está pregando conversa. Pregue mesmo. Sacou a letra no microfone? Pregue no dia. Ou melhor, compra o microfone, não põe no bolso. Onde der, pregue, rapaz. Eita Deus. Independente de vale você. Pregue. Seu prazer é pregar? Pregue. Só tem alegria no microfone na mão, falou. Só porque tu falou, vou comprar um novo. Mas pregue, não deixa de anunciar. Você caçador de alegria, tá vendo? Faça uma renda, irmão. Eu quero pregar. Quando se me engano, eu prego. Culto vazio, culto cheio, sem coração, na vigília. Pregue, rapaz. Vai embora. Faça o teu caminho. Porque tem gente que não gosta de falar, mas não gosta de ouvir. Retruca, se intromete. Isso aqui é desrespeito. O que Paulo ensina. Paulo diz que é tão importante a organização de um culto que é voltado a cristocêntrico. Tem Deus envolvido no meio da reunião. Tem um cabeça que dá permissão para cada um falar. Não é assim. Se alguém se intrometer, diz a Bíblia que a não ser que o céu lhe deu algo, aí então ele levantará. Caso ao contrário, fique no seu canto. O caso é sério, gente. Estou falando de organização de Deus. Quando a gente procura vir para um templo, eu não venho para saber que vai louvar melhor, que vai cantar melhor, que vai... Isso não me interessa. Quero saber onde está o meu coração e a minha devoção a quem. Isso tem que estar consciente todos os dias da minha vida, aqui dentro, lá fora, onde eu estiver. Isso é importante eu saber. Porque no dia que eu me deparar com o Senhor, ninguém vai falar por mim. Mas eu mesmo vou falar pelas minhas atitudes, pelos meus comportamentos, pelos meus pensamentos. Tem gente que não fala, mas a mente dele só Deus para ter misericórdia. A ponto de Cristo falar, vocês não abrem a boca, mas por dentro já estão fedendo. Mas precisa entender, pelo amor de Deus. É profundo. O evangelho é tão simples. É tão simples. É nós que bagunça. Glória. É nós que bagunçamos. Por quê? Falta de interesse por aquilo que nós mesmos vamos fazer. Por aquilo que nós não vamos caminhar. É tão fácil. Nós temos a Bíblia na mão. Por que Jonas fugiu de Deus? É uma pergunta. Eu não quero ser pregador, eu quero ser um professor de hoje. Por que Jonas fugiu de Deus? É uma pergunta. Quando se abre o livro de Jonas, já fala logo. Aqui tem crente rebelde. Não é assim. Nós já acostumamos com esse prisma. Quando lá no Jonas fala, aí quem é pastor vai pro povo e fala assim, não está vendo ele. É ou não é? Mas vamos mudar esse prisma aqui. Tu sabe da história de Jonas antes do chamado? Porque tem gente que só tem o chamado agora, mas não sabe da história. Não sabe da história. Porque muitas vezes você se fecha, às vezes você se oculta, às vezes você não quer aparecer. Está vendo? Tem um chamado, mas não sabe da história. Você já se perguntou por que Jonas se decidiu ser um homem que sabia quem era o teu Deus? Tamanho o seu poder, o que ele era capaz de fazer. Sabendo, Jonas, que ninguém foge diante dele. Ninguém se esconde dele. Jonas tinha esse conhecimento e esse saber dentro dele. A ponto de entender, ninguém tem capacidade de escapar dos olhos de Deus. Tem? Não. Alguém tem? Não. Mas Jonas tinha um defeito. E quem não tem defeito, né, servo de Deus? Jonas era difícil em perdoar. Só que Jonas não era difícil de perdoar. Ele se conhecia. Ele não ia para cima do povo.
Senhor é Deus para me mudar, eu não consigo. Se o Senhor me mudar, não adianta eu ir. Mas se eu fugir e o Senhor me mudar, o Senhor me leva. E quando o Senhor me leva, aquilo que eu não consigo, por ti eu estou fazendo. Eu vou andando, não importa. Mas se eu fizer aquilo que eu não quero, para mostrar que eu posso fazer, eu vou quebrar minha cara. Ele tinha dificuldade em perdoar, porque até porque na época de Jonas nós não tínhamos o que temos hoje. O Consolador com a gente, para nos ajudar na intercessão. Ele é tão misericordioso que ele vê tanta amada no teu coração que você chora porque ele tem misericórdia. Nesse tempo tinha ira, era dente por dente, olho por olho. Não tinha. O Espírito só tinha liberdade sobre os profetas, não era para permanecer, era só para instruir. Entregava a mensagem, ele tinha a resposta de falar e acabou, e ele voltava. Então nas lutas, com Jonas está assim. Aqui você já pega o capítulo 1 aqui e não entende o processo de Jonas. Todo mundo só vê você agora crente na igreja, mas não sabe de vocês no culto. Por que você veio falar na igreja? Às vezes você dá um testemunho meu por cima, porque se for falar tudo não tem como, mas ninguém vai entender. Mas se você hoje escapar do evangelho e tropeçar, todo mundo vai te esfaquear. Todo mundo vai falar mal de você. Quem era para buscar você, vai falar mal. Quem era para te instruir, quem era para te aconselhar, vai te acusar. Infeliz. Aí Paulo diz, é lícito que isso acontece. Por quê? Porque aqueles que caíram sem saber por que caíram, trarão com você a sinceridade de saber quem está aqui é mentiroso. Por quê? Porque se ele fosse verdadeiro, ele teria a verdade para ir atrás de você, independente. Porque todo cristão foi chamado para crer no impossível. É na onde não tem condições de eu ganhar, mas através dele vai acontecer milagre, amigo. A coisa é por aqui. Nesse período de Jonas, olha o que ele diz. Na leitura, quem lança ele é os homens. Mas Jonas reconhece e diz, Senhor, eu sei que foi o Senhor que me lançou no ventre do peixe. Ele está assumindo uma responsabilidade. Ele entendeu, Senhor, ninguém é culpado de eu estar aqui. Até os homens que me lançaram não é culpado. Por que ele entendeu? Porque eles só me lançaram porque o Senhor permitiu. Então ele diz, do ventre do inferno eu canto, porque o Senhor me lançaste aqui. Então não tenho que falar com os homens, eu tenho que falar com o Senhor. Lidar com o ser humano não é fácil, gente. Paulo diz que 50% é espírito, 50% é carne. Tem vaso de ouro, tem vaso de pau, tem vaso de barro, tem vaso de todo espelho de prata. Tem vaso de todo tipo. E para lidar com esse povo? O espiritual lidar com o demônio, ele lidar com uma mente terrível. Como é que você lidar com ela? Paulo diz, gente, igreja, Paulo vai dar uma carta, igreja, se desperta. Por quê? Porque nem tudo é o espírito. Vocês precisam ter consciência do que é a igreja. O culto primeiro tem que ser racional, não espiritual. Por quê? O culto tem que ter direção daquilo que eu vou fazer. Porque Deus não entra naquilo que é perdido sem ele ser glorificado. Ele tem que primeiro saber o que você quer para ele ser glorificado naquilo que você está fazendo. O culto tem que ser racional. Eu vim para um culto com entendimento. Eu estou indo adorar ao meu Senhor. Você está sendo entendido. É diferente. Depois disso ser organizado, o Espírito vem na organização, ele começa a fazer o quê? Ele começa a tomar conta do ambiente.
sabe do que você vai fazer, o que você está recebendo, porque o Espírito de Cristo não é o Espírito do mal, que toma sua mente e te cega. Você está chutando tudo que não lembra de nada. Não. Disse que Ele nos dará todo o entendimento. O que você faz é com entendimento. O que você pratica diante dele, se for dele com entendimento. Você entender isso daqui. E para quê? É aquilo dali. Recebeu um poder na igreja hoje? Se prepara. Por quê? Vai para o entendimento do céu. Este poder para te revestir. Para você poder ir para o lugar que os judeus não queriam ir. Samaria. Diz que eles odiavam os samaritanos. Recebeu o poder? Se prepara. Tu vai estar no campo que você mais odeia. Quando fala campo, não é multidão, não. É o vento soprar e empurrar alguém para perto de você, que você tem para força para estar perto. Isso é evangelho. E disse que isso agrada ao Senhor. Aleluia. Só para você entender por que Jonas ele chega nessa parte de sair do compromisso. Porque nessa época aqui, olha só, antes dele ser chamado para profetizar, ele era contemporâneo com os profetas. Primeiro, Isaías. Segundo, Jeremias. Quem não conheceu Isaías? Profeta messiânico. Isaías pregava, exortava o povo, mas Isaías não conhecia Deus. O que tem de gente me exortando sem saber o que está falando não é brincadeira. Sabe por quê? Porque se você refutar o que ele está falando, esse frustra, ele fica bravo. Ele não aceita, ele só aceita ser ouvido, mas ele não aceita ouvir. É gente que fala sem conhecer o que está falando. É verdade. Isaías está falando, e todo mundo ouvindo. Quando Deus olha para ele e fala, agora eu vou falar com você. Aí ele falou assim, Senhor, antes eu só ouvi. No capítulo você fala, agora eu estou te conhecendo, ai de mim, que sou-me de impuros lábios. Tenho falado besteira até aqui. Olha só, a importância de um conhecimento vale mais do que milhões de palavras. É por isso que tem que prestar atenção, porque esse tipo de coisa que estamos aqui não cabe a homem. Isso não é de lei, isso não é de qualquer gente, isso é do Todo-Poderoso. Isso envolve o querer ter de quem se envolve aqui. Quem se envolve aqui sem o consentimento dele, aprenda uma coisa, você vai ter problema todos os dias. Não é com pessoas à sua volta, é psicológico. Porque hoje as lutas dos cristãos são psicológicas. Ô irmão, estou na prova. Qual que é a prova? Para ver, qual que é a prova? Fala aí. Para um pouquinho. Qual que é a sua prova? Tem alguém matando teu filho? Estão cortando também na sua casa? Fala aí. Qual que é a tua prova? Qual que é? Fala, seja sincera. Nós estamos dignos de olhar para o seu coração toda a prova? Não. Para tu ver. Sabe qual é a prova de hoje em dia? Que ele mais reclama? Senta no banco da igreja. Meu Deus. Quando ele pensa que tem que ir para o culto, daqui a pouco não é uma prova para chegar lá. E tem uns que falam, não foi uma prova para fora porque tu não queria vir. Essa é a verdade, tu não queria vir. Eita Deus. Não é? Por quê? Vamos voltar, vamos falar humanamente aqui, como racional. Lembra quando tu namorava no começo? Primeiro namoradinho, com a moça aqui dentro, tu pulava certo, enfrentava a mãe, enfrentava pai. Aquela rua escura que você tinha medo de passar, porque morreu, tu passava sem perceber, só para ver alguém do outro lado. Na hora de ir, tu ia no fogo, na hora de voltar, voltava para comer também bater, mas tu foi. E quando já apanhamos, a minha mãe, eu vou de novo, vem que eu apanho. Porque está enxertado aí dentro, eu vou e acabou. Depois que tu ter decepção, você vai pensar melhor, mas até que tem que ir. Aí para Cristo,
aqui, que luta que foi? Me explica aí. Qual a luta? Quando tem Deus na história, nem que seja transladado, Deus te leva para lá. Se tem intenção em Deus estar em liberdade, não existe capeta que para quando Deus quer te conduzir. Isaías falou assim: ainda que as portas do inferno se levantam, contra Deus ela não prevalecerá. Então não é reclama do quê? Ainda bem que Deus nem escuta. Ainda bem que Deus nem escuta. Nem escuta. Quer falar de prova? Tá bom. Prova terrena? Certo. Prova de Jonas? Tá bom. Antes do chamado, quem foi o primeiro rei na época de Jonas? Manassés. Sabe quem foi o rei Manassés? Pensa no rei diabrado, demoníaco, satânico, filho de Belial, ruim de natureza. Mas sabe quando foi no trono? Permissão de quem? Ele está em Judá, Jerusalém, terra de Deus. Por que Deus não matou Manassés? Por quê? Sabe o que Manassés fez? Agora vamos dizer a profeta. Nessa época, Isaías era o profeta da época, homem que trazia a boca de Deus para o povo. Sabe o que Manassés fez? Para intimidar o povo da época, traz Isaías para cá. Quem? Isaías? Tu traz ele para cá. Coloca ele na praça aí. O profeta que Deus está falando por ele. Pega o profeta e amarra ele com as pernas abertas, de cabeça para baixo. Um rei maligno, satânico. Pega alguém que pertence a Deus. Para quê? Pega 2 soldados. Faz o quê? Pega a serra grande. Serra o profeta no meio. Ah, meu irmão. Isaías não era qualquer um, não. Não era qualquer um. Lê o profeta, sabe que tu vai ver. Serra ele no meio, para todo mundo ver. Para ver se mais alguém vai se atrever com esse negócio desse Deus aí. E para alegrar o seu coração, Deus não desceu do céu e livrou Isaías não, viu? Hoje Deus quer dar um escurinho. Aí fala, se tocar na minha unção, Deus o mata. Vai, ele vai morrer tu. Porque tu está na salvação, ele está perdido. Tu está no caminho do céu, a morte para cá é um passaporte. E para quem te mata? Não é um passaporte, ele precisa entender que se ele te matar em Cristo, tu ganhou, e ele é quem perdeu. Já viu? Se tocar na minha unção, se tocar na menina dos olhos de Deus. Vazio de ouro. Se fosse para Deus matar quem tocasse naquele que era ligado a ele, sabe que teria que morrer a nação inteira, porque mataram o seu filho na cruz. Crucificaram o Filho de Deus. Eu não vi ninguém morrer. Tu viu? Pega uma lança, fura do seu lado. O soldado pegou, olhou para ele e empurrou a lança. Ele morreu, o soldado? Morreu? Nós somos chamados para passar por isso e ter comportamento no meio disso. Sabe o que significa poder? Vocês terem comportamento em situações difíceis que vocês vão ter que se comportar. Esse é o poder maior, fruto do Espírito. Qual que é o fruto? Aí ele fala, Tiago, mansidão. Espiritual, crente cheio do poder, xinga ele para ver se tem espírito aí, irmão. Xinga ele para ver. Aponta o dedo na cara dele, irmão. Vamos lá, tu não é espiritual? Aponta. Vai lá, aponta que pode assim, provar os irmãos de vós, para ver se realmente são de Deus.
para não ferir o corpo. Meu pai. Porque o cabeça está em cima e tu está embaixo. E qual que é o cuidado do cabeça? É com o corpo. Antes de falar alguma coisa contra qualquer um, lembra, independente do que ele seja, ele faz parte do corpo. A ponto que pode falar assim, eu vou dizer para a orelha, tu não me interessa. Vou dizer para o pé, tu não me interessa. Por acaso, ele não faz parte do corpo? É, Deus. Aí ele falou assim, o que te importa é saber em que parte do corpo tu está. Às vezes, tu não está no pé feminino, que tem a sandalinha que mostra o dedinho bonito. Tu está no pé daquele que usa bota, está sufocado. Mas nem por isso, você não faz parte do corpo. Tem gente que não te vê em nada. Em nada. Mas você faz parte do corpo. Olha, quem está pegando uma mensagem aqui impactante. Graças. Eu preciso entender. Rei Manassés manda matar o profeta Isaías, serra no meio. E sabe quem está lendo isso? Sabe quem está observando a atitude desse rei? Este homem que é o profeta Jonas. Está observando, olhando. Jonas tinha uma coisa com ele. Jonas ele era uma pessoa tão íntegra, tão sincera, que ele começou a indagar ao Senhor. A ponto que Jonas ele se explode. Ele fala, Senhor, Deus de Israel, por menos coisas, o Senhor destruiu uma cidade inteira. Como assim? Só por causa de Ló, o Senhor colocou fogo numa nação inteira. Agora estão matando o teu profeta e o Senhor não vai fazer nada. Ele está errado, mano. Só que ele não podia falar contra o governo, porque ele sabia que não dava para ele. Ele tinha que falar com o Senhor. Faça alguma coisa. Rei Manassés manda matar Isaías, aí passa o seu governo. Quem entra? O filho, Jeroboão. Jeroboão toma posse do governo. Jeroboão, sabe quem era Jeroboão? Era um rei bom. Bom. Tem gente que gosta de crente bom, né? Crente bom, não de crente verdadeiro. Porque crente bom está em tudo, mas verdadeiro não se envolve em tudo. Apenas uma coisa, crente verdadeiro não se vende. Mas o crente bom, ele se vende. Ele é bom. E o crente bom não fala a verdade para não machucar. Mas o crente verdadeiro fala a verdade para depois ser aceito. É assim que funciona. Quem está no governo? Jeroboão entrou. Ele era o rei bom. Ele ia para os cultos, sentava nas tribunas, porque ele era o rei. Todo culto que tinha de consagração naquele tempo, ele estava envolvido lá com o rei bom. Mas dentro dele, ele era maligno. Ele era falso, ele tinha duas faces. Ele era bom diante da igreja, mas era má diante de Deus. E Deus deixou o povo a mercê para ver quem realmente estava interessado em saber. Não o que o homem pratica, mas a intenção do que ele pratica. Olha a profundidade. Jeroboão faz o quê? Bom, já que Manassés intimidou esse povo e foi bom para o governo, vou fazer o mesmo. O que ele fez? Mandou pegar as mulheres dos homens de Deus, olha aqui, as crentes, que o tempo não era crente, mandou trazer as mulheres, colocarem na praça pública, para fazer o quê? Traz os soldados, pegavam as mulheres, que eram sinceras, cometiam atos libidinosos com ela no meio da praça, para todo mundo ver. E abusar daquela mulher em praça pública, para todo mundo ver. E Jonas está vendo isso. Eu vou
Israel era de Deus. Era uma cidade simples, humilde. Não tinha beleza, mas tinha fartura. Tudo que plantava em Israel, sendo seco, tinha fartura. O ouro de Israel era o melhor da época. Então toda a nação queria o que Israel tinha. Acabe queria ajudar Deus, irmão. Isso é terrível quando você quer ajudar Deus. Queria ajudar Deus. Vou fazer o quê? Eu vou até o governo, dia de Baal. Vou pedir a mão do homem, a mão da filha dele em casamento. Se unir com ela e assim o governo dele não toma o ouro de Israel. E Acabe se relaciona com Jezabel. Jezabel já estava de olho na terra. Falou, tudo que eu queria deu certo. Só que tem uma coisa, eu tenho um governo, você tem um governo. Qual que é o governo aqui? Tem que ser respeitado limites. Você tem o seu e eu tenho o outro. Se for de acordo, estamos juntos. Se não for, vamos ficar como está. Jezabel estava certa ou estava errada? Porque a Bíblia fala, se não for de comum acordo, não tem como, tem como? Só que a escolha de Acabe foi fora do que o Senhor diz. Porque você entender isso aqui na Bíblia é uma coisa, sem entender fora é outra. Ela falou, tudo bem, nós nos casamos. A tua lei diz que quando se casa, nós somos uma só carne. E os dois têm o mesmo direito. Só que o direito de Jezabel era o contrário de Deus. E o direito de Acabe era a favor de Deus. Quando ele se ajunta, as coisas perdem força. Por quê? Porque ele estava interessado no material e esqueceu o espiritual. Jezabel falou, você adora o seu Deus, todo casamento começa assim, é flores e rosa. Depois começa a aparecer os negocinhos. Aí não, agora mudou. Já que você adorou o seu Deus, agora eu vou adorar o meu. Você é rei, eu sou rainha. Vamos dividir o reino. Mas como assim? Agora eu vou trazer os Baal Zebunes para dentro do templo. E tem uma coisa, se você manda, eu mando também, depois de você. Você quer fazer o quê? Não, eu quero os teus profetas para adorar o meu Deus também. Quer? Se não adorar assim, não dá. Tem que ser igual. E a Bíblia diz que os filhos das trevas é mais prudente que os filhos da luz. Se você chamar um crente para ir na macumba, ele se enche de óleo, vai para o monte umas 50 vezes, 10 mil vezes, com medo não sei do que. E aí quando fala, Deus me livre, ele dá. Você viu um macumbeiro aqui? Ele roda, pula, se deixando até adora. Dentro da igreja. E o crente está aqui assim, o capeta. Sangue de Jesus tem poder. Dá ou não dá? É o capeta. Só que você precisa entender uma coisa. Cultura é uma coisa. Demônio é outra coisa. A cultura dele é a adoração aos deuses pagãos. Só que é a cultura dele. O difícil é você fazer ele entender que a cultura que ele está praticando não é boa. Tem que ter muito jeito, muito cuidado, muita intimidade para se tratar desse assunto. Por quê? Para você ganhar primeiro o teu irmão. Tu ganhando ele, aí então você passará a dividir intimidades que são muito preciosas e não são lançadas aos porcos. Tem gente que sem conhecimento vai espancando a sua história para os porcos, quando pensar que ele está fraco na fé e não tinha jeito dá. Você não ganhou nem o irmão e nem o diabo que está ganhando fora. Quer ganhar alguém para Cristo? Se você multidão, mano, Hebreus fala que é mais válido uma alma em Cristo com firmeza do que você ganhar um mundo inteiro e com ele para perder. Uma pessoa que você estruturar em Cristo, uma pessoa só, disse que por causa daquilo ali, você vai estar pondo brasas de fogo sobre a tua cabeça. E esse irmão que Hebreus fala, não é qualquer irmão não. Ele fala alguém que foi ferido no caminho. Irmão
homem perdeu a vontade de cultuar. Porque gente sem sabedoria, achando que era o melhor, porque pegava muito, pegou uma faca e feriu o irmão na fé. E depois de ferido, sabe o que esse crentão fala? Eu sabia que ele ia cair. Aquilo era só fachada. Aquilo ali era só para se aparecer. Tem prazer naquela do irmão. E a Bíblia diz que nem Deus tem prazer naquela do ímpio. Meu Deus, profundo. É verdade. Por algum contar antes que ele se arrependa e venha. Imagine quem estava no caminho e foi ferido. Quem vai buscar ele? Toma cuidado. Aprenda a ganhar. É verdade. Mas nos seus ganhos, seja você também um entendedor que você tem que ser ganho todo dia. Paulo falou assim: eu conto e espero também será alcançado por aquele que ganha. Ele ganhou almas de milhões e milhões. Mas ele falou: com tudo isso que fiz, que anunciei, eu também espero que um dia, após acabar a minha carreira, eu guardar a minha fé e parar o bom combate, eu espero também ser encontrado nas mensagens que preguei para o povo. Olha a simplicidade, irmão. Olha a simplicidade de alguém que carrega o fundo da sua vida. É diferente demais. Paulo era ferido todos os dias, mas ele tinha instrução todos os dias. A ponto dele fala assim: eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Não são para as vossas vergonhas, são para as vossas edificação no Senhor. Quer ver um crente cheio de poder? Não é aqui dentro não. Aqui é lugar de se aprender. Que você aprende na mesa da reunião como reunião. Você vem aqui para aprender e ter instrução, para lidar com o seu trabalho. Cada um recebeu a sua instrução. Agora quem vai trabalhar é você. Lembra dos talentos? Quanto você recebeu? 1, 2, 3. E os que vai saber é você. E nem sempre que você recebeu aquele talento, o outro vai saber. Sabe o que é argueiro no olho do irmão? Que muitos usam essa palavra para falar assim, quando vê alguém cair e fala assim: não judei para não ser. Se tu soubesse a extensão desta palavra, tu ia mudar de opinião. Nós estamos vendo tudo isso daqui, irmão. Aí vai para acabar de completar, sabe o que ela fazia? Era a lei de Baal. Pegava um menino de 12 anos e ela tinha que ser filho crente. Matava aquela menina, colocava na mesa onde estava a arca da aliança, porque Jezabel era uma mulher que gostava de mandar. Acaba permitindo tirar a arca da aliança de lá, quando o tio tirou a presença de Deus. Pegava a menina, colocava em cima da pedra, ela pegava um punhal, enfiava no coração da moça, deixava ela ficar durante 12 dias, até todo o sangue sair do corpo. E quando o sangue sai, a carne você está em decomposição. Então ela chamava um dos homens, que era profeta de Baal, e ele tinha que cometer ato sexual com ela, com o corpo em decomposição. Isso era adoração a Baal. E cadê os profetas? Todo mundo com medo. Ninguém podia abrir a boca, porque, irmão, você pregar na onde você não é bem aceito, aí é Deus falando: eu sou contigo, meu espírito habita em ti. Porque você pregar onde você é bem aceito, quer dizer que é Deus que está falando com você, não. Você tem apenas um lugar que é aceito. Tem que falar assim: pregar a igreja é fácil? É? E por que tu não prega todo dia? É melhor pregar na rua. Por quê? Porque na rua tem respeito. Na rua eles ouvem. E a igreja, a maioria é rebelde, retruca, murmura, fica reclamando do horário. Pregar em tempo não é fácil. Por quê? Olha para Jesus. Toda vez que ele entrava no templo, ele tinha que fugir.
Quando ele ia falar a respeito de Deus, tinha um grão lá querendo ir contra a sua palavra. Então o que ele fazia? Vou pregar nas nações. Eu estou assim, pregar na igreja é fácil. Vai pregar lá fora, é fácil? Então vai você pregar lá fora. Vem pregar na igreja para tu ver aqui. Pregar, mas é pregar todo dia. Não é vir aqui pregar e depois ir embora não aparecer aqui mais. Assim que eu nessa época aqui. Quando isso acontece, ele está vendo o profeta morrer, ele está vendo as mulheres dos homens sendo abusadas, crianças sendo mortas. Jonas está aí, quer que Deus faça justiça e não dê perdão. Ele quer que Deus dê com justiça. De repente, depois de tudo isso, Deus aparece e fala: Jonas, não dá nem explicação. Levanta e vai para a cidade dele. Tu ia? Tu ia lá. Há uma história que o pai de Jonas se atreveu em pregar em Nínive. Quando ele pisou nos portões de Nínive, ele foi picado em pedaços, colocado debaixo do altar de Baal. Aí de repente Deus aparece para você e fala: levanta, filha, vai para a cidade de Nínive, pregue lá. Tu ia pregar lá? Tu ia pregar lá? Com a sua sabedoria? Porque eu só vejo pente bravo de igreja. Para xingar o irmão, falar mal do irmão. Eu não vejo pente bravo quando o vizinho lá levanta a carro na mão, tá a faca na mão, ele levantar como um cara que tem um espírito na casa dele e fala assim: deixa a mulher aí, rapaz. Por que ele não vai? Eu não vou me meter nesse negócio não. Mas aqui quer se meter, quer pegar a faca, furar o irmão, furar o cantor, furar o pregador, furar o pastor. Quem está na porta? A irmãzinha. Eu quero ver tu usar a tua espada para pregar para a tua vizinha que não gosta de ti. Usa a espada. Ela é uma espada de dois. Ela não suporta te ouvir. O difícil é o que você tem, entrar nela para ela agora suportar o que você carrega. É lá que tu tem que insistir. É lá que tu tem que brigar contra o espírito das trevas que está tentando contra a vida de alguém que não sabe que está sendo dominada pelo espírito maligno. Então, gente, pelo amor de Deus, quando você for dar em algum assunto relacionado a Cristo, ou bibliologia, vamos ser melhor assim, falar um pouco mais bonito, entenda pelo amor de Deus primeiro para você. Porque se você triplicar, se você cair, se você se machucar, você vai ter a consciência que ninguém é culpado. Não é o direito e nem o esquerdo. É você que trupicou. Você tem que olhar para a pedra e falar: eu trupiquei em você. Mas você não é motivo de eu ficar gostando. Você tem que olhar para falar assim: sabia que você me fazia trupicar, você me fez entender que eu não sou perfeito? Quando eu difere você, cara, com palavras, quem é espiritual vai entender. Vai falar assim: ainda bem que apareceu alguém de verdade aqui. Por quê? Porque se não aparecer assim, eu vou entender que eu sou sempre perfeito. Você tem que entender até quem te fere, até quem te machuca, quem fala mal de você. Aí quando você desceu no mão para uma pessoa, mas ela fica sem ar. Quem vai justificar é Deus, irmão, não é ninguém não. Fica tranquilo na tua vida, acalma teu coração. Se tu caiu, alguém te derrubou, não quer dizer que Deus desiste de você. Fica tranquila. Só entenda uma coisa: que só existe um Deus, um só Senhor. Ele é Deus, não onde o pecado está. Ele é Deus, não onde o demônio está. Ele é Deus, não onde a morte está. Ele é Deus em tudo e não há outro Deus como aquele que Ele é. Ah, eu estou no meio do pecado, mas se você é no meio do pecado, o outro está falando assim: Senhor, o Senhor é Deus até aqui. O pecado vai estar em volta, mas não vai te envolver. Tu precisa entender isso, pelo amor de Deus. E raciocínio primeiro. É o que Deus quer de nós. Seja racional. Saiba o lugar que me cabe na tua vida. Aí então eu entrarei e serei glorificado por você. Você quer andar
Fique de pé. Recebereis poder do alto. Aí então vocês terão comportamento em todos os lugares que vocês entrarem. Mostrarão comportamento. E sendo observados os vossos comportamentos, aí então pedirão para que vós falais. Aí então vocês anunciarão a minha palavra, tanto em Jerusalém, tanto na Judeia e em Samaria e até os confins da terra. Por quê? Porque antes de anunciar, você tem que demonstrar comportamento. Por quê? Você tem que observar. Quando você observa, você está observando caminhos para que você caminhe por ali. Porque se você entrar num lugar escuro sem saber onde está pisando, você pode cair num abismo muito profundo. Então primeiro você vai enxergar o caminho. Quando você enxerga o caminho, aí você vai dar confiança. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você está caminhando com luz, com direção, tu está enxergando o caminho. Isso é importante. Por que todas as nações? Porque o judeu só se dava com o judeu, não dava com Samaria, não dava com gentios. Agora tem crente que não dá com outra religião. Por quê? Porque ele acha que ele é perfeito, a dele é perfeita. E não é assim. Perfeito é o caminho. Nós somos falhos. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sem Cristo ninguém vai ao céu. Então não tem ninguém perfeito. Cristo é a perfeição da igreja. Então, gente, pelo amor de Deus, se entrar o capeta aqui, o capeta, eu estou falando agora, vou pegar pesado. Se entrar o capeta aqui, o cabeça rachada, entrar pelas portas, eu sou Satanás. O que vai fazer? Expulsar ele? Expulsar ele? Eu pensaria como Paulo. Puxa a cadeira, se aceita, por favor. Por quê? O difícil é tu suportar a palavra dele. Mas o poder é para todos. Sente aí. Se o diabo entrar aqui e ele saber que a igreja está centrada no céu, ela não vai sentar no escândalo que ele vai causar. Porque sabe que quem está no meio da igreja é poderoso para barrar todos os problemas que são levados aqui para dentro. Todos. Não importa quem entra, o que importa é quem está aqui dentro. E se a luz está aqui, eu duvido as trevas permanecer. Se ela entrar, tem que brilhar. Porque a luz é maior do que a trevas. Então foca nisso, não importa quem você é. Importa é quem você quer apresentar. E se você quer apresentar aquele que é luz, você vai ser luz. Vou olhar para você como luz. Por quê? Porque não é que você é. Quem está em você te faz brilhar, te faz ser luz do céu. É assim que funciona. Então, pelo amor de Deus, quem te ferir, cala. Suporta o teu eu, o teu ego. Suporta, por amor a Cristo. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados sois vós, quando levantados contra vocês nos for testemunho. Toda perseguição, falar mal de vocês, apontar vocês, dizer que vocês não são nada. Mas a expressão de que vocês são bem-aventurados. E tem para vocês preparado um galardão no céu. Suportar as acusações, as feridas, as lutas, as provas. Porque vocês terão recompensa. Vocês terão recompensado quando eu vier buscar vocês. Vocês terão coroa de glória, terão galardão, terão uma morada eterna comigo no céu. E vocês não vão entrar pela janela. Eu vou abrir as portas do céu e a minha igreja vai entrar triunfante, dizendo que só Cristo é o Senhor da igreja, que só Ele é Deus e nos deu vitória. Aleluia. Glória. Onde está o teu coração? Na salvação que está prometida? Analisa tu mesmo. Onde está o teu coração? Para que está te servindo a tua fé? Para te conduzir para que caminho? Para onde? Para qual objetivo? Para qual propósito? É o céu? Uma cidade celestial que está preparada para aqueles que vão suportar aqui. Ele diz, não adianta. Enquanto
não entrarem lá, a minha e a tua caminhada neste caminho vai ser com lágrimas, vai ser com choro, com gemido. A morte seguindo todos os dias para tentar nos dominar, nos prender, porque a morte não tem prazer em só nos matar, ela quer nos prender nos teus aguilhões, nos fazer mais de cabeça para baixo, humilhado por fora, mas por dentro nós temos virtude do céu. Esse é o objetivo. Mas o Senhor disse: não se preocupem com este mundo. Vocês serão perseguidos, caluniados, difamados, até mortos por causa do meu nome, por causa do meu testemunho. Mas não desanimem por isso, porque eu prometo estar convosco até o último dia das vossas vidas. E quando alguém matar vocês aqui, eu desço para ressuscitar vocês e mostro para a noite: vocês mataram, mas eu ressuscito. Você humilhou, mas eu exalto. Você envergonhou, mas eu vou trazer alegria. Eu sou o Senhor da igreja. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Olha, é por isso que os reis queriam intimidar os homens. Por quê? Qual é a intenção de Satanás? Te intimidar. Por quê? Porque ele não pode entrar na sua intimidade sem que você permita. Para Satanás também entrar na tua intimidade, tem que causar situações que te frustram, que te tira fora do foco. Ele tem que causar isso primeiro. Ele tem que primeiro estar o seu derré. Diz que ele procura situações em que ele possa entrar para te entrar. Você tem que entender isso, pelo amor de Deus, crente. Não fica preocupado com crime de igreja não, irmão. Crente murmurador, bagunceiro, isso é carne. Isso é rebeldia. Ele vai apanhar na igreja, não. Deus vai dar ordem para os inimigos para pegar e dar uma pisa. Quem sabe você que fuge para a presença de Deus? Ele não vai apanhar de dentro, não. Não vai, não. Porque ainda tem homem de Deus, e respeito o altar, respeito a igreja do Senhor. Tem gente que não pensa no corpo, sai falando o que quer. Debate com o pastor, debate com o pregador. Está lá na nave, debate com o povo. Vem a igreja que o corpo está lá, não está indo, fica todo mundo diferente, não está nada do que ali. Quem é o culpado? Quem é o culpado? Quem está pregando errado, não sabe que está errado, olhe por ele. Chama teu pastor e conversa com ele, pastor. Vamos ler junto. Para todo aquele irmãozinho aqui de novo, você instruído também, para que ele não prossiga para frente assim. Seja entendido, seja racional, tenha uma mente sadia, entendida pelo Senhor, para que você também seja conduzido pelo entendimento. Ser entendido é uma coisa, ser conduzido pelo entendimento é outra. E na onde você for, até aqueles que falam mal de você, mas quando você chega, diz que ele fala assim: falam mal dele, mas quando ele chega, tem uma palavra que mexe com a gente. Não dá para entender. Nós até queremos falar com ele, mas quando ele abre a boca, tem uma palavra que não dá para nós responder. É diferente. Nós estamos sendo assim? Nós estamos sendo assim? Quem fala mal de você, tu sabe. Quem fala mal de você aquele dia inteiro. E quando tu chega lá, aí já mete boca e fala assim: tu vê aqui, ó, mas ó, aquela, tá descendo pode você aqui. Aí, essa é a intenção do inimigo, porque é para tirar o teu foco. Aí você vai, ao invés de você usar a palavra para aconselhar, tu vai começar a usá-la como espeto, para ferir. Você já está falando na intenção daquela pessoa saber que é para ela, viu? Porque você ouviu, não foi Deus que te falou. E quando você ouve de alguém, sabe o que a Bíblia diz? Não comunique no meio do povo, vai até ele, fala, por favor, quer começar com o nome do pastor? Posso? Vocês não são, né? Nosso Senhor. Né? E diz que se você ganhar seu irmão, ganhaste o irmão. Ou não é assim? Que a Bíblia ensina. Calma aí, vamos aprender. Vamos aprender. Nós vamos ser bem-aventurados. E eu tenho certeza. Você vai ver que eu, né? Você vai primeiro, não. Respeitar sempre. Se eu for primeiro, você
Gente, é porque vai morrer logo, né? Não. Tem um monte aí, ele vai comer. Jesus foi com 33, irmão. Tinha profeta com mais de 90, estava pregando ainda. E aí, se você for primeiro, vamos fazer uma coisa, meu Deus. Vou ser sincero, eu não sei como é que vai ser, porque nós temos aqui uma analogia. Mas ele fala assim que lá tem uma praça. Diz que lá tem a praça e tem no meio da praça tem a árvore da vida. E se tem praça, tem banco. Tem banco. E se você for primeiro, diz que tem um povo embaixo do altar esperando o dia do julgamento para aqueles que a cidade santa, prometidos, que morreram por testemunho, pela palavra. Aí falou, Senhor, até quando? Ele falou assim, ainda tem um povo como meu filho lá, está adquirindo o sangue dele na terra, ainda está envolvido. Quem sabe nós chega lá, imagina, nós está envolvido, porque aquele povo lá de Deus, nós somos de Cristo. Ele fala, mas Senhor, nos mataram pela espada, nós fomos mortos, nós temos decapitados. Aí o Senhor espera, tem um povo que meu filho está zelando ainda, que tem que chegar antes de você. Vamos chegar lá primeiro. Você não vai não, né? Não vai. Olha, a gente acha que é o primeiro. Não, como chegar no portão? Se você entrar, se você entrar, lembra de mim e fala, Senhor, eu gosto como. Chegou um negro lá, não sei quem ele é, mas ele falou umas palavras lá. Sabe? Eu queria interceder com ele aqui, mas quando ele chegar aqui comigo, ele, quando nós se juntar lá, irmão, você vai dar a mão da irmã, ele fala para ela. Fala, quem faz uma promessa aí? Fala para ela, fala, pega aí, pega em casa, tá? Pega a mão da irmã aí, pega aí. Fala, irmã, me ajuda. Irmã, me ajuda a chegar no céu. Meu Deus! Pô, meu irmão, tá tão difícil o evangelho. Meu Deus! Segura, irmão dela, segura aí. Segura. Irmão, tá tão difícil caminhar. Fala, segura. Tem tanta porta aberta que nós não sabemos nem qual que é a verdadeira mais. Nós não sabemos nem mais quem está pregando. São tantos ensinamentos que confundem a nossa mente. Nós estamos perdidos no caminho. Fala, mas nós hoje nós encontramos o que é o Espírito Santo. Fala, cara, irmã, me ajuda a chegar no céu. Não vai ter carne, não vai cantar bonito, não vai pegar. Eu quero chegar na cidade. Você me ajuda? Fala, você me ajuda, eu te ajudo. Fala. Se você se machucar, se você se ferir, eu posso contar com você para você me ajudar a caminhar mesmo ferida? Fala para ela aí, fala. Mas você vai me ajudar mesmo, pelo amor de Deus? E se eu cair no pecado, você não vai me acusar? Você vai ter uma palavra que combate o pecado na minha vida e vai fazer rejeitar o pecado e voltar aos caminhos de novo. Fala para ela aí, fala, me promete. Fala para ela, nós está acabando a obra. Fala para ela, vou te dar um recado. Nós estamos no caminho. Não dá mais para voltar para trás. Fala, não dá mais para voltar. Não dá mais. Atrás de nós está Satanás e a morte. Fala para ela, fala. Se nós pegarmos a cara, tem abismo do dois lados. Só tem um caminho para nós caminhar para frente. Fala para ela. Tem tanta espinha na nossa frente, tanta serpente venenosa, mas ele falou que vai colocar sapato de fogo no nosso pés. Vai pisar pelos escorpiões, vão passar por cima da serpente, mas ele, e se combater, e se vier pancada, tem escudo em nosso peito, e se vier pedrada por cima, tem capacete da salvação na nossa cabeça, vai te ajudar muita gente. Ele colocou na nossa mão uma espada de todo tamanho, na onde ela passar, vai abrindo caminho para nós passar, e nós vamos passar no caminho limpo pela espada dele que está na nossa mão. Agora fala para ela, irmã, maneje bem esta espada, não se envergonhe, não deixe o diabo te acusar, seja um bom soldado. Tu está no quartel, milita bem a boa milícia, como um bom soldado de Jesus Cristo. E quando estiver no meio das pessoas erradas, pega no meio, mas como servo, para ganhar o errado, não para julgar o errado, não para apontar o errado. Em vez de ficar pensando no erro, eles ficam pensando em você, olhando para o teu exemplo, o teu comportamento, e eles olhando esquecem que estão errando. Aí vão mudando sem perceber, porque você está andando no caminho certo. Em vez de você estar olhando o erro de alguém, deixa alguém olhar você certo. Deixa alguém. Você vê por que você é a luz do mundo? Alguém tem que estar com os olhos fitados em você. Não tem que tirar os olhos de você. Não é você que tem
Fica tranquilo. Tu só vai saber se tu está em Cristo quando todo mal vier contra você. Todo mal. Não é um mal, é todo, se possível até a morte. Para quê? Para te levar para o vale. Cheguei. Só morte. E para que querido? Aí ele olha para ele e fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Glória a Deus. nenhum vai tocar em mim, porque ele está comigo. A vara dele, o cajado dele me consola, e nada vai acontecer. Não morreu, pensou que ia morrer, não morreu. Por quê? Porque ele está comigo no vale de sombra da morte. Então fica tranquilo. Se tentar contra a tua vida, lembra, ele está comigo no vale da sombra da morte. Se tentar contra o teu testemunho, fala, ele está comigo no vale. Se tentar contra a sua espiritualidade, Deus não vai matar ele não. Deus vai estar com você para ganhar ele, para este caminho. Ele não vai morrer, ele vai sair da morte para ter vida. Eu fui chamado para isso. Pastor, Deus abençoe. Minha irmã, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Por esta palavra, por aceitar. Esse cidadão falar algo que vocês fica preocupado. Mas que seja Deus louvado mais uma vez neste lugar, através da palavra dele. Possa produzir aquilo que foi enviado, que eu sei que vai produzir pelo retorno. Ela sempre produz aquilo que é de acordo com a sua vontade. Vai produzir, porque ele é Deus e ele é seguro. E a sua palavra tem todo o poder. Independente de homem. Quem pega, ele pregar. A palavra que é o que faz. E se a palavra tiver no homem, Deus tem zelo dele. Se não tiver, Deus continua.